Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores presentes, internautas que nos assistem. Cumprimentar o ex-prefeito Peixinho, bom dia, aqui presente na sessão. Declaro aberta a 24ª sessão extraordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento à ordem do dia com a leitura do parecer do Tribunal de Contas, do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e da defesa apresentada pelo responsável legal, o ex-prefeito Alexandre Peixinho, referente às contas do ano de 2017 da Prefeitura Municipal de Mairinque, processo Tribunal de Contas 006908 989 016/6. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Gabinete do Conselheiro Sidney Stanislaus Beraldo. Relatório. Versam os autos sobre as contas da Prefeitura Municipal de Mairinque, exercício de 2017. O referido município recebeu fiscalização concomitante nos termos dispostos no TC 023486, Ordem de Serviço 1/2012, item 123, e artigo 1º da Resolução 1 de 2012. A análise relativa aos períodos de janeiro a abril e de maio a agosto de 2017 consta dos eventos 48 e 45.4, respectivamente, e foram apontadas falhas nos seguintes itens. A1. Resultado da execução orçamentária. A3. Ensino. B4.1. Fiscalização de natureza operacional da Rede Pública Municipal de Ensino. C. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações. O senhor prefeito foi devidamente notificado acerca dos respectivos relatórios de acompanhamento realizados, disponíveis no processo eletrônico para a ciência e providências cabíveis visando a regularização das falhas apontadas. O relatório da fiscalização em loco realizada pela Unidade Regional de Sorocaba apontou as seguintes ocorrências. Planejamento. Inexistência de equipe estruturada e com treinamento específico para a realização do planejamento municipal. A LDO não estabelece, por ação do governo, custos estimados, indicadores e metas fiscais. Não há estudos para elaboração e definição dos programas do PPA. A execução do planejamento não conta com monitoramento da execução orçamentária para o replanejamento dos programas e metas das peças orçamentárias. Os setores da Prefeitura não têm conhecimento prévio da previsão de receita cabível para elaborarem suas dotações. As alterações orçamentárias A execução do planejamento não conta com monitoramento da execução orçamentária para o planejamento dos programas e metas das
Peças orçamentárias. O setor da Prefeitura não tem conhecimento prévio da previsão da receita cabível para a elaboração das dotações. As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferências podem ser realizadas por decreto, contrariando o artigo 167 da Constituição Federal. Ausência de levantamento prévio dos programas, necessidades e deficiências do município. B1.1. Resultado da execução orçamentária. Déficit orçamentário não amparado totalmente pelo superávit financeiro do ano anterior. Insuficiente planejamento orçamentário. 2. Resultado financeiro econômico e saldo patrimonial. Existência de débito financeiro. Dívida a curto prazo. Ausência de liquidez. Precatórios. A ausência dos correspondentes depósitos mensais no exercício. Mais aspectos sobre recursos humanos. Cargos em comissão desprovidos das características próprias da espécie. Bens patrimoniais. Irregularidades constatadas na inspeção da ordenada. Existência de locais que possibilitam a disseminação de doenças e pragas, extintores de incêndio com manutenção vencida, ausência de estudo de dimensionamento técnico da frota, inexistência de medidas efetivas relativamente aos condutores com pontuação excessiva até a data da presente fiscalização, aplicação por determinação constitucional e legal, inconsistência na contabilização, inadimplência apurada pelo Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social, Fundeb. Educação. O município não atingiu a meta do IDEB no ano da última avaliação. Menos de 25% dos alunos da pré-escola e dos alunos iniciais concluíram o ano letivo em período integral, contrariando a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Há crianças de 0 a 3 anos fora da creche. Inobservância e recomendação do Conselho Nacional de Educação, em seu parecer 8 de 2010, de se atentar ao quantitativo máximo de 24 alunos por sala. Nem todas as escolas da rede municipal possuem biblioteca ou sala de leitura. Nem todas as escolas do ano iniciais do ensino fundamental possuem laboratórios ou salas de informática, computadores para os alunos. Menos de 50% dos estabelecimentos de ensino pré-escola e dos relativos a anos iniciais do ensino fundamental estavam funcionando em período integral durante o exercício de 2017. Nenhum dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino possuía auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Escolas dos anos iniciais do ensino fundamental sem quadra poliesportiva coberta com dimensões mínimas. Existência de unidades escolares com necessidade de reparos. Existência de unidades escolares não adaptadas a receber crianças portadoras de necessidades especiais. Existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula. Significativa ausência dos professores por falta, prejudicando o desenvolvimento dos alunos. Nem todos os professores da educação básica possuem formação específica de nível superior, obtida em concurso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Não houve aplicação de recursos municipais na captação e avaliação do corpo docente municipal de creche, de pré-escola, dos anos iniciais do ensino fundamental em 2017. O plano de cargos e salários não implantou um regime meritocrático com avaliação de desempenho e mecanismo de premiação para os melhores resultados, estimulando a boa qualidade e assiduidade dos professores. A entrega do kit escolar da rede municipal no ano 2017 ocorreu apenas em 5 de junho.
fiscalização de natureza operacional da rede pública municipal de ensino, ausência de manutenção de próprios municipais, inclusive acerca dos equipamentos de prevenção e combate a incêndios, estrutura e equipamentos inadequados, fiscalização ordenada, merenda, a recepção e conferência dos insumos para o preparo não é acompanhada por nutricionista. Não há acomodação para todos os alunos. Inexistência de alvará do Corpo de Bombeiros no prazo de validade. Inexistência de alvará da Vigilância Sanitária no prazo de validade. Presença de lâmpadas queimadas na cozinha. Não há termômetro para aferição de adequação da temperatura aos parâmetros estabelecidos. Não há relatório de inspeção de boas práticas emitido pela Vigilância Sanitária. D2. Saúde. Ausência de controle da resolutividade dos atendimentos. O número de equipes de saúde da família e de equipes da saúde bucal não cobrem 100% da população do município. Nenhuma das unidades de saúde possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Existência de unidades de saúde que necessitavam de reparos. O município não possui plano municipal de saúde atualizado, contendo metas físico-financeiras quantificadas. Os médicos permanecem apenas nas consultas agendadas e não possuem sistema de controle de ponto eletrônico ou mecânico. Não houve cobertura de 80% dos imóveis visitados para controle vetorial da dengue em todos os ciclos de visitas, conforme indicador 22 da Resolução CIT 8 de 2016. Inexistem ações conjuntas com outras secretarias municipais para prevenção e combate às drogas. O tempo médio de espera até a primeira consulta é de 365 dias. Não existe controle de tempo de atendimento dos pacientes nas UBSs, ou seja, um comparativo entre o horário de entrada e o horário de atendimento médico propriamente dito. Fiscalização ordenada, hospitais. Não existem ortopedistas. Controle manual de frequência dos médicos através de livro de ponto. Escala de jornadas de trabalho dos médicos e dos enfermeiros não fixadas em local acessível ao público. Não garantida a acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. Inexistência de banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais. Inexistência de regulamento de orientação padronizado aos procedimentos para correto descarte dos resíduos hospitalares. Inexistência de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e de licença de vigilância sanitária. Inexistência de bancos em insatisfatórias condições de conservação localizados na recepção da unidade, além de locais com teto danificado, portas avariadas e presença de infiltrações. Ambulatório. Não realiza coleta seletiva de resíduos sólidos. Não elaborado e implantado plano de gestão de resíduos de construção civil. Cidade. Ausência de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Inexistência de estudos atualizados de avaliação da segurança de todas as escolas e centros de saúde. Fidedignidade dos dados informados do sistema AUDESP. Inconsistência nas informações transmitidas. Falta de um plano diretor de tecnologia da informação. Ausência de documentação formal que estabeleça procedimentos quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários municipais, conhecido como política de uso aceitável ou política de segurança da informação. Ausência de programas de capacitação e atualização periódica para o pessoal de TI, em desacordo com o parágrafo 2 do artigo 39 da Constituição Federal. Os dados da dívida ativa do IPTU e dos contribuintes de nota fiscal eletrônica são armazenados de forma eletrônica em banco de dados e seus conteúdos não estão na gerência direta do município. A Prefeitura não criou o Serviço de Informação ao Cidadão. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal. Inobservância às instruções e recomendações desta Igreja e a Corte.
enviaram as contas os seguintes expedientes. Senhor Heraldo Elias Franzini, município de Mairinque, comunica possíveis irregularidades na contratação da entidade Instituto de Gestão Pública para a gestão do Programa de Saúde da Família. Senhor Heraldo Elias Franzini, município de Mairinque, comunica possíveis irregularidades no âmbito do Executivo de Mairinque, concernentes à contratação por dispensa de licitação das empresas Alexandra Aparecida Rodrigues Microempresa para realizar atendimento ao público no pronto atendimento procedência. O senhor Heraldo Elias Franzini, município de Mairinque, comunica possíveis irregularidades no âmbito executivo de Mairinque, no que diz respeito a abandono de emprego e desvio de função. Senhor Heraldo Elias Franzini, município de Mairinque, comunica possível prática de improbidade administrativa em face do desvio de recursos do Fundeb para pagamento de servidores. A senhora Rafaela Cristina Reis, município de Mairinque, que comunica supostas irregularidades ocorridas no âmbito da Prefeitura de Mairinque relacionadas à contratação por dispensa de licitação da empresa Gringo Materiais de Construção e Terraplanagem Limitada ME, para a prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões. A empresa Rariz Cultural Limitada, microempresa, comunica possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Mairinque relacionadas ao julgamento do pregão 25/2017, destinado à contratação da empresa para a prestação de serviços artísticos e culturais com fornecimento de profissionais, materiais e instrumentos, execução e gestão da Escola Livre de Artes e dos polos culturais, quantidade de especificações constante no anexo 1. O Instituto de Apoio à Gestão e à Saúde formula representação sobre o edital, o chamamento público 5/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, que tem por objeto a seleção da entidade de direitos privados sem fins lucrativos, que já esteve devidamente qualificada como organização social no âmbito do município de Mairinque para a celebração de contrato de gestão, objetivando gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do pronto atendimento 24 horas do município de Mairinque. A fiscalização informou que, após análise das informações das denúncias citadas, não encontrou evidências dignas de notas. O ofício 2400/2018, de 23 de agosto de 2018, subscrito pela delegada de Polícia Federal, doutora Érica Tatiana Nogueira Copini, solicitando cópia digitalizada do relatório da fiscalização do processo 6905989, referente à aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Mairinque no ano 2017. A senhora Débora Gonçalves Costa Blanco, presidente do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social, Fundeb, enviou ofício informando sobre a inadimplência do município de Mairinque com o Fundeb exercício 2017 e 2018 parcial, bem como solicitando a realização de fiscalização específica. Informou a fiscalização que evidenciou a inadimplência relativa aos passes pelo aos repasses pelo município ao Estado no exercício examinado da cota do Fundeb concernente ao programa de municipalização do ensino. A matéria constou do C1 relatório de fiscalização. O senhor prefeito, ouvido Alexandre Azini, apresentou as devidas justificativas, sustentou em síntese. Resultado da execução orçamentária, B12, resultados financeiros e econômicos de saldo patrimonial. Os empenhos não processados de 2017 no montante de 3.620.256,82 devem ser excluídos do resultado da execução orçamentária, do resultado financeiro em face à inexistência de liquidação e recebimento efetivo de produtos ou serviços até o encerramento do exercício. Argumenta que o resultado orçamentário do exercício foi superavitário em 2,14%, apresentado por isto a seguinte cálculo. Segue a tabela.
há de ser levada em consideração a realização de investimento correspondente a 4% da RCL. Muitos fatores contribuíram para um suposto resultado deficitário. O cenário econômico recessivo prejudicou as finanças públicas da maioria dos municípios brasileiros e repercutiu principalmente no exercício 2017, dentre as quais a estagnação das receitas e o aumento desenfreado dos preços praticados pelo mercado num curto período de tempo, ou seja, a evolução das receitas não acompanhou a inflação, conforme afirmou a própria auditoria no seu relatório. A Prefeitura contabiliza suas despesas obedecendo aos princípios contábeis que requerem o registro desse tipo de orientação pelo regime de competência, atendendo às exigências legais, cumprindo desta forma a Lei 4.320, de 64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. Quanto ao planejamento orçamentário, não há proibição da medida pelo artigo 165 da Constituição Federal e há o tem autorizado a competente doutrina e jurisprudência. A própria Lei 4.320 e também a Lei de Responsabilidade Fiscal em nenhum momento proíbe ou estipulam qualquer item em percentual para esta abertura, tendo em vista a existência de autorização legislativa. Dívida de curto prazo. Do saldo existente apresentado no encerramento do exercício, excluindo seu saldo de restos e não processados, percebe-se que este valor é muito inferior ao saldo de restos a pagar apresentado no final do exercício 2017. Precatórios. Alegou que o não pagamento dos precatórios decorreu de fato que não podem ser impugnados à atual administração. Isso porque o impacto no valor do pagamento do precatório decorre do cumprimento da sentença condenatória proferida nos autos da ação civil pública, em trâmite perante a primeira vara civil da comarca de Mairinque, movida pelo Ministério Público em face do município para obrigá-lo a contribuir e implantar a estação de tratamento de esgotos. Dita sentença obrigacional, visto que o pedido cinge-se uma obrigação de fazer após o laudo pericial, foi liquidada em 23 de 11 de 2010, fixando o valor em 6.700.000 para outubro de 2008, acrescido de correção monetária a partir do laudo pericial e os juros de 1% ao mês. Todavia, desde meados de 1997, o município de Mairinque licitou o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto, os quais atualmente são explorados pela concessionária Saneágua, Mairinque Sociedade Anônima, de modo que a verdadeira responsável contratual pela construção e implantação de referida ET é a referida concessionária, cujos projetos estão sendo executados gradativamente. Ocorre que, em meados de 2014, o antigo gestor firmou o termo de acordo com o Ministério Público de São Paulo visando a desapropriação do terreno específico para a construção da Estação de Tratamento de Esgotos, ET, motivo pelo qual a execução do precatório restou suspensa por aquele período. Contudo, o antigo gestor não cumpriu o acordo conforme documentação anexos, ocasionando a reinserção do dito precatório na fila de pagamento para o exercício de 2017, ano que o atual gestor assumiu. Comunicado da Diretoria de Execução de Precatórios. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a Prefeitura depositasse mensalmente o valor correspondente a 2,73% de suas receitas correntes líquidas relativo ao precatório processado no período requisicional de 2/7/2015 a 1/7/2016, pois em 30/8/2007 é municipalizada e foi enquadrada no regime especial da Emenda Constitucional 94/2016 para o pagamento de precatórios, retroagindo aos efeitos desse enquadramento em janeiro de 2017, em evidente prejuízo ao município. Sobre dita retroação, a janeiro de 2017, promoveu o acúmulo de valores mensais não previstos no orçamento de 2017, acumulando no montante R$ 3.982.186, respectivos da média simples de
331.847 mensais, dinheiro que o município de Mairinque não possuía em caixa. A atual administração assumiu o município em janeiro de 2017, quando o orçamento para o exercício já havia sido planejado e aprovado no ano anterior. Aprovação esta que se deu sem qualquer previsão orçamentária para suportar sobredita redução mensal de 2,73% das receitas correntes líquidas, menos ainda o montante acumulado de R$ 3.982.168. Portanto, se nos afigura no mínimo paradoxal, reduzir todas as despesas de custeio e investimento nas mais variadas áreas e secretarias de atuação do município, em evidência e prejuízo direto à própria população marinquense, para direcionar este elevadíssimo montante de dinheiro, cuja responsabilidade contratual desde 2009 é de empresa concessionária de serviço público de águas e esgoto sanitário, formada pela BRK Ambiental e Sabesp. As medidas judiciais necessárias para exclusão de tal montante do cômputo dos valores devidos dos precatórios já estão sendo adotados pelo município, sendo certo que possui ele dinheiro em caixa para pagar os demais precatórios constantes da fila. E não bastassem estas importantes razões orçamentárias, de fato, a arrecadação do município só vem diminuindo numa curva decrescente face à crise econômica. Educação. Houve a diminuição da lista de espera com a reinauguração da Escola Municipal Benedita Britas Cruz na modalidade creche, oferecendo 160 vagas, mas há ainda algumas demandas não atendidas em algumas localidades específicas do município. Vale informar que em breve haverá adequação e reforma de um prédio para atender uma grande demanda na região dos bairros Granada e Vila Barreto, diminuindo ou extinguindo a lista de espera. Há um cuidado para a projeção em 2019 atender às recomendações do parecer 8 de 2010 do CNE. Algumas escolas ultrapassam o número de alunos recomendados devido à quantidade excedente de alunos não ser suficiente para a criação de novas salas. Há um estudo para ampliação de algumas unidades escolares. A Secretaria Municipal de Educação está verificando a deficiência das escolas que não possuem biblioteca, sala de leitura, salas de informática, laboratórios para possível adaptação dessas escolas ou possível construção dessas salas. Os reparos e manutenções em que a maioria foram realizados pela equipe de manutenção da Prefeitura, não há, no momento, um programa de inibição do absenteísmo de profissionais, porém, a SME solicitará um estudo de impacto financeiro para viabilizar projeto de lei para gratificação mensal por assiduidade. C2. Fiscalização de natureza operacional da rede pública municipal de ensino. As manutenções, em sua maioria, foram realizadas. Fiscalização ordenada. Merenda. Vários acompanhamentos foram corrigidos, porém ainda há alguns a serem sanados, como alvará de bombeiros e vigilância sanitária, visto que foram solicitados reiteradamente. Saúde. Há um estudo sendo realizado para que ocorra a ampliação das equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal para as unidades que são tradicionais e para as que são estratégicas, saúde da família. O controle do ponto já foi implementado na maioria das unidades de saúde, porém, em algumas unidades estão sendo verificados problemas com a implantação do serviço de internet banda larga. Não existe controle de tempo de atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde, devido ao costume dos munícipes em chegar às unidades muito antes do horário programado. Assim, qualquer controle teria suas estimativas alteradas. Fiscalização ordenada, pronto atendimento municipal de Mairinque. Por se tratar de uma unidade de pronto atendimento, temos a retaguarda, o sistema CROSS, para encaminhamento aos hospitais referenciados. Os profissionais médicos contratados são prestadores de serviços como pessoa jurídica, portanto, fazemos controle de presença. Há, sim, regulamento para o descarte dos resíduos sólidos, o protocolo de licença
desinfecção e esterilização, onde possui o acondicionamento do lixo, com referência ao descarte de resíduos hospitalares, que é de responsabilidade do município. 1.6. Instalada a unidade de economia de assessoria técnica, pela emissão de parecer desfavoráveis às contas em exames, tendo em vista os resultados contábeis apresentados e o documento de regime de pagamento dos precatórios. Em sua concepção, é inapropriado considerar dos cálculos os restos a pagar em aberto e não processados de exercícios anteriores, como requer a origem, vez que não restou comprovada a extinção da obrigação de pagar. Além disso, resultou a ausência de liquidez para honrar os compromissos assumidos, ainda que considerados apenas as dívidas registradas nos passivos circulantes. Quanto aos precatórios, entende que as explicações apresentadas não solvem a inadimplência constatada. Por fim, destacou que contribuíram para o juízo desfavorável dos demonstrativos o incremento na dívida de longo prazo decorrente da homologação de débitos previdenciários e ineficiente planejamento orçamentário, relevando que a abertura de créditos suplementares correspondeu a 36,42% da despesa fixada. A unidade jurídica, considerando aspectos jurídicos formais, opinou pela emissão de parecer favorável às contas em exame. A chefia opinou pela desaprovação das contas devido aos resultados negativos da execução orçamentária e financeira, também a elevação expressiva das dívidas de curto prazo, a abertura de créditos adicionais de 36,42%, mas principalmente a ausência de liquidação dos débitos judiciais devidos no período. De igual modo, o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável pelos seguintes motivos: déficit orçamentário em 8,16%, equivalentes a R$ 11.644.828, parcialmente amparado em superávit financeiro do exercício anterior. B1. Alterações orçamentárias correspondentes a 36,42% da despesa inicialmente prevista, revelando descompasso entre as fases de planejamento e execução do orçamento. Abertura de créditos adicionais com respaldo em excesso de arrecadação superestimado, o que viola a imposição contida no caput do artigo 43 da Lei 4.320, de 64. B2, déficit financeiro de R$ 9.289.869. Índice de liquidez imediata de 0,61, revelando falta de capacidade financeira para honrar os compromissos de curto prazo. Ausência de quitação integral em 2017 das obrigações com precatórios em descumprimento do disposto do parágrafo 5º do artigo 100 desta Constituição Federal. C2. Déficit de vagas na rede pública municipal de ensino. O processo constatou que da pauta de sessão desta Eglésia Câmara do dia 2/7/2019 e foi retirado pelo substituto de Conselho, Márcio Martins de Camargo, nos autos do artigo 105 do Regimento Interno. Os autos voltaram à pauta de julgamento desta Eglésia Câmara na sessão de 16/7/2019, oportunidade em que o advogado doutor Guilherme Carona Rodrigues Lima produziu sustentação oral. Em síntese, informou que o responsável pelas contas assumiu o município em decorrência de sucessivas cassações da Justiça Eleitoral do prefeito eleito. Alegou que tal situação impactou na previsão orçamentária, na confecção das peças orçamentárias e principalmente do apontamento da receita superestimada, que só foi possível verificar quando da assunção do cargo. Por fim, solicitou novamente a execução dos restos a pagar, não processados do cálculo dos resultados orçamentários e financeiros. Em seguida, o referido processo foi retirado de pauta, nos termos do disposto do artigo 105 do Regimento Interno.
Pareceres anteriores. 2014, favorável. Decisão com trânsito em julgado em 16/9/2016. 2015, favorável. Edgar Camargo Rodrigues, decisão com trânsito em julgado em 16/8/2017. 2016, favorável. Decisão com trânsito em julgado em 5/11/2018. Dados complementares. Receita per capita do município em relação ao Estado e à média dos demais municípios paulistas. Segue tabela. Os gráficos indicam que o município apresentou, o que se refere ao gasto anual por aluno, um crescimento no período 2015 a 2017. Em relação ao IDEB, constatou-se uma progressão no índice, alcançando 5,7 em 2015 para 5,8 em 2017, ficando além da meta projetada para o período em exame. É o relatório. 2. Voto. A instrução dos autos demonstra que o município de Mairinque observou as normas constitucionais e legais no que se refere à aplicação do ensino Fundeb, saúde e despesa com pessoal, remuneração dos profissionais do magistério, transferências de duodécimos ao legislativo, remuneração dos agentes políticos e encargos sociais. No que respeita ao índice de efetividade da gestão municipal, o município obteve no exercício nota C+, isto é, em fase de adequação, apresentando piora em relação ao exercício anterior. Nota B. Verifico uma piora nas notas apresentadas na educação, planejamento fiscal em relação a 2016, destacando-se ainda a deficiência observada nos índices referentes ao IDEB, que foram avaliados como baixo nível de adequação, C, ou em fase de educação, C+, no período em exame, indicando precariedade relevantes que demandam a atenção imediata do responsável. Destaco também a realização de fiscalizações ordenadas relacionadas aos hospitais municipais, UPA-UBS, e a merenda escolar, fiscalização da natureza operacional da rede pública municipal de ensino, onde foram apontadas diversas irregularidades, tendo a prefeitura encartado vasta documentação, notificando providências regularizadoras para algumas delas, enquanto outras ainda pendem de aperfeiçoamento, as quais deverão ser objeto de análise na próxima inspeção in loco. Em suas justificativas, o responsável reafirma a adoção de medidas, principalmente com relação à demanda de vagas nas creches, ausência de salas de informática, bibliotecas, salas de leitura e laboratórios aos alunos matriculados no período integral, motivo pelo qual determino que a fiscalização desta Igreja Corte se certifique dessas e das demais correções anuenciadas. Com relação ao ambulatório, ainda que o índice alcançado no exercício em exame possa sugerir uma boa gestão nos aspectos ambientais, relevantes apontamentos foram realizados pela fiscalização, notadamente quanto à ausência de realização de coleta seletiva de resíduos sólidos do município. Desta forma, providências urgentes são necessárias para a equalização dos problemas apontados, devendo a fiscalização acompanhar nas próximas inspeções a implementação das mesmas. Tal cenário evidencia que o exercício local deve avançar na qualidade de sua gestão, independentemente do alcance formal dos índices mínimos constitucionais e legais exigidos, adotando medidas efetivas que busquem a melhoria da qualidade e o aumento da quantidade de serviços ofertado, aliado à otimização dos recursos públicos e ao controle e apuração sobre os gastos por resultados. Com relação aos precatórios, informou a fiscalização que o município, em 25/4/2017, foi enquadrado no regime especial de pagamento de precatórios, cujos depósitos mensais correspondem à alíquota de 2,73% sobre a RCL. Contudo, os depósitos não foram efetivados no exercício em análise. Após entrar em contato com a Diretoria de Execução de Precatórios e Cálculos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, minha assessoria, constatou que mapa de 2016 para pagamento no exercício em exame, quando o município ainda estava enquadrado no regime ordinário de pagamento de precatórios, apresentava o valor de
R$ 13.042.569. O precatório de maior valor e cujo credor é o Ministério Público do Estado decorre do cumprimento da sentença condenatória proferida nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público em face ao município para obrigá-lo a contribuir e implantar uma estação de tratamento de esgotos. Em 2010, o município foi condenado na obrigação por construir a referida estação com o valor fixado em R$ 6.700.000, acrescida correção monetária a partir de outubro de 2008, com juros de 1% ao mês de 2010 a 2016. O município, mediante acordo com o Ministério Público Estadual, a suspensão da execução da medida, alegando que as providências necessárias para a implantação da estação de tratamento do esgoto estavam sendo adotadas. Em 2017, dentro do fracasso das medidas anunciadas pelo município, houve a negativa de suspensão da execução da medida. Contudo, como informado em 25 de 4 de 2017, o município passou a ser enquadrado no regime especial, devendo recolher mensalmente o equivalente a 2,73% da RCL, retroagindo os efeitos desse enquadramento a janeiro de 2017. Em 17 de 4 de 2018, o DEPRE constatou a insuficiência referente ao exercício 2017, no montante de R$ 3.982.169, atualizado em 3 de 2018. Por força do processo sequestro 2471497, foram retidos via sistema Bacejude os seguintes valores. Segue tabela. Os valores remanescentes de R$ 2.280.000 foi objeto de termo de compromisso assinado em 2019, pelo qual o município se comprometeu a quitar o referido montante em 22 parcelas mensais e consecutivas, a partir de março de 2019, mediante depósito na conta vinculada do Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios. Segundo informações do DEPRE, os pagamentos estão sendo realizados. Nesse contexto, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a quem compete o controle de precatórios, considera regularizada a matéria, entendendo que a falha apontada possa ser relevada. Essa decisão não destoa das proferidas por mim nos autos 1377. Entretanto, as contas se ressentem de irregularidades graves e capazes de comprometê-las por inteiro. Refiro-me aos resultados econômicos financeiros. A Prefeitura Municipal de Maric, no exercício de 2017, apresentou resultado orçamentário déficit de 8,16%, isto é, R$ 11.644.828. Apenas parte desse déficit está amparado em superávit financeiro do exercício de 2016, de R$ 821.952. Prática esta, inclusive amparada pelo artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320. Ainda, o déficit orçamentário do município em 2017 alcançou a importância de R$ 10.822.875, ou seja, 7,58% da receita realizada. No que se refere aos empenhos não processados, estes deveriam ser analisados caso a caso, a fim de se verificar a sua pertinência e os reflexos no resultado orçamentário, ou seja, o município ter empenhado as despesas regularmente no exercício em exame. No entanto, eles não podem ser liquidadas, pois os contratos não entregaram as mercadorias, bens e serviços no mesmo exercício. Não é o caso dos autos, uma vez que não restou devidamente comprovada a situação retrocitada. Outros resultados também demonstram que não houve um rigoroso acompanhamento da gestão orçamentária por parte da municipalidade. O resultado financeiro apresentado foi deficitário em R$ 9.289.869.
situação superavitária do exercício 2016, 828.952. O evidente de curto prazo apresentou, o endividamento de curto prazo apresentou crescimento de 42,5%. O endividamento a longo prazo apresentou 47,35% em relação ao exercício de 2016. Ressalto que, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal determina o acompanhamento das metas bimestrais de arrecadação, inclusive com a possibilidade de limitação do empenho e das movimentações financeiras, nos termos do artigo 8 e 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a administração agiu de maneira contrária, ou seja, elevou as despesas num patamar superior ingresso de recursos, fazendo surgir desequilíbrio fiscal, e não foi por falta de aviso. Eis que a equipe de fiscalização da Unidade Regional de Sorocaba alertou o município por 12 vezes, nos termos do artigo 59, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a execução orçamentária das receitas e das despesas no exercício, mas nem assim a Prefeitura conteve o gasto não obrigatório e adiável. Em suma, ao invés de administrador manter os resultados favoráveis, apresentando no exercício anterior superávit orçamentário de financeiro positivo, tratou de revertê-los produzindo déficits orçamentários e financeiros e aumentou o endividamento de custo a longo prazo. A título informativo, verifico que no exercício seguinte informou dados apresentando a Audesp. O município continuou a apresentar resultados negativos. Segue tabela. Aliado a isso, apesar de a LOA prever a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total de despesas fixadas, a municipalidade promoveu alterações orçamentárias no montante de R$ 48.604.061, conforme apontado pela equipe técnica. Assim, diante dos dados analisados, verifica-se que o responsável não buscou uma gestão fiscal equilibrada, princípio basilar da lei fiscal, uma vez que a limitação da autorização para abertura de créditos adicionais é medida de prudência fiscal que evita que o orçamento se torne uma peça de ficção. Diante do exposto, acompanhado as manifestações convergentes da Assessoria Técnico-Jurídica, do Ministério Público de Contas, e voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura de Mairim, que relativas ao exercício de 2017. Determinou a margem do parecer a expedição do ofício do chefe do Executivo para que adote medidas efetivas visando sanear as demais improbidades apontadas no relatório de fiscalização. Determina ainda que a próxima inspeção in loco acompanhe as providências regularizadas notificadas. Esta deliberação não alcança atos pendentes de apreciação por este tribunal. Sala das Sessões, 10 de setembro de 2019, Sidney Stanislau Beraldo, conselheiro. Parecer contrário das contas do Executivo Municipal, ano 2017. O presente parecer tem por objetivo analisar as contas municipais do ano de 2017, conforme o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi lido e dado conhecimento em plenário e, em seguida, posto à disposição do público nos termos do artigo 163 do Regimento Interno, parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal. Neste período, não houve nenhum cidadão interessado. Ao parecer do Tribunal de Contas, não é desnecessário atender de iniciar a análise das contas municipais do ano de 2017 e fazer algumas considerações sobre a manifestação e a elaboração do parecer por parte do Tribunal de Contas. A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina a obrigatoriedade dos pareceres manterem de forma íntegra sistema de controle interno, estabelecendo, inclusive, a sua finalidade. Mas a Constituição Federal também traz
a disposição de que este controle também será exercido pelo poder para outro poder e, por isso, também o denominado controle externo. E dentre estes exemplos está, segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União sobre despesas realizadas pelo Poder Executivo Federal e julgamento anual pelo Congresso Nacional das contas prestadas pelo Presidente da República e a apreciação dos relatórios por ele apresentados sobre a execução dos planos de governo. É expressa a Constituição Federal a função reservada ao Poder Legislativo da fiscalização externa e que será auxiliado pelo Tribunal de Contas. A matéria relacionada é obrigatoriedade, apreciação e ao julgamento das contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo, é tratada pela Constituição da República de 1988, notadamente do artigo 70 e 71, inciso 1, especialmente para os municípios, artigo 31, parágrafos 1º e 2º, devendo estas flexões serem sistematicamente observadas pelas Constituições dos Estados e lei orgânica dos municípios. É bastante clara e precisa que compete ao Legislativo somente esse poder constituído julgar as contas do governo do chefe do Poder Executivo, depois de necessária a indispensável atuação do Tribunal mediante emissão de parecer prévio sobre tais contas. Os tribunais de contas têm como função essencial realizar fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos da administração pública direta e indireta, possuem ainda competência do judiciante, que é a realizar o julgamento das contas anuais dos administradores demais responsáveis pelo erário da administração pública, com exceção do executivo. A competência sancionatória dos tribunais de contas se refere à aplicação de sanções, ilegalidade de contas, despesas, decisões sancionadas dos tribunais de contas, tem eficácia de título executivo, apesar de os tribunais de contas não terem competência para executá-las. Quem executará tais decisões serão as entidades públicas beneficiárias. O Tribunal de Contas elabora parecer que é analisado pelo Poder Legislativo, cabendo a este o julgamento das contas, quando o legislador constitucional atribui ao Tribunal de Contas a função de auxiliar. Bem andou, porque é de todo sabido que nem sempre os edis têm conhecimento técnico para apreciar as contas, ou mesmo não ocorrendo com os conselheiros dos tribunais de contas, expertos no assunto. O Supremo Tribunal Federal, guardião das interesses maior da Constituição, reconheceu na ação direta de inconstitucionalidade a imprescindibilidade do parecer prévio. Desculpe, pulei um parágrafo. A Constituição da República, ao prescrever que se observe procedimento complexo, Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, para o julgamento das contas anuais do governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo, almeja que a decisão sobre tais contas de cunho político administrativa não tenha apenas valoração política, mas também fundamentação técnico-jurídica, consubstanciado no parecer prévio do Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete maior da Constituição, reconheceu na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 261-9, a imprescindibilidade do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do governo e do chefe do Executivo Municipal, não podendo diploma inferior à Carta Federal alterar a forma significativa ou sistema de controle externo estabelecido pela Constituição da República. Isso porque nessas contas são analisados os planos de governo e respectiva execução sob os enfoques orçamentários e financeiros, aspectos contábeis e patrimoniais da gestão, bem assim cumprindo os limites constitucionais e legais, gastos com ensino, saúde e pessoal. Importante é considerar o interesse pelo julgamento das contas anuais do governo não pode ser perscrutado apenas sobre o enfoque delineado pelos princípios da eficiência e da razão duração do processo, pois o julgamento tem dimensões meta-individual, por tratar-se de direito de toda a coletividade, não apenas do prestador. O direito ou a prestação
de a sociedade obter informações para avaliar a gestão pública de seus representantes ou mesmo a vida pregressa daqueles que se candidatam a representá-la, jamais, em tempo algum, pode decair ou prescrever, porquanto o poder exercido em nome do povo e que faz a escolha pelo voto popular depositado nas urnas eleitorais, a mais lidina, salutar e desejável forma de depuração política. E, assim sendo, não há julgamento ficto de contas, como também não há aprovação ficta. A Constituição Federal exige a ação do Poder Legislativo, aprovando ou rejeitando as contas, prevalecendo ou não o parecer prévio recomendado, aprovação ou rejeição, não é permitido por omissão a Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas, isto porque somente o julgamento da Câmara é que pode ser impugnado, e não o mero parecer prévio do Tribunal de Contas. A análise técnica do âmbito das Cortes de Contas é sempre fundamentada, motivada e segue a forma prevista em lei, culminando em decisão que somente pode ser descaracterizada se tiver cumprido os requisitos necessários para a aprovação da sentença, devido ao processo legal, motivação e fundamentação da decisão jurisdicional. Portanto, diretamente o Tribunal de Contas, onde seus conselheiros devem motivar suas decisões e, por maioria de deliberação e emissão de parecer favorável ou não, o colegiado de vereadores não precisam motivar suas decisões. Entende-se por órgão colegiado como sendo aquele em que há representações diversas e as decisões são tomadas em grupos, com aproveitamento de experiências diferenciadas. O termo colegiado diz respeito à forma de gestão na qual a direção é compartilhada por um conjunto de pessoas com igual autoridade, que reunidas decidem no órgão colegiado e inexiste a decisão de somente um membro. Por isso, os integrantes, quando não obrigados, estão dispensados de motivar seu voto, mesmo porque a decisão é política e não carece de movimentação ou fundamentação. A decisão do Poder Legislativo que rejeita as contas da municipalidade, de acordo com o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado. No entanto, é necessária a apresentação de parecer por parte da Comissão de Orçamentos e Finanças, onde, em segundo contrariado o parecer do Tribunal de Contas, encontrar-se-á a movimentação do proponente do decreto legislativo. Os membros podem ou não concordar com a manifestação da comissão, também órgão colegiado. Deve-se dar ciência ao responsável pelas contas do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, para que possa ser motivado do contraditório o exercício da ampla defesa, inclusive no plenário, de forma direta ou pessoa interposta, da decisão proferida de forma colegiada ou individual, nem o judiciário pode adentrar no mérito. Claro que o judiciário não pode adentrar o mérito das deliberações da mesa, das comissões ou do plenário, nem deve perquirir as opções políticas que conduziram à aprovação ou rejeição dos projetos, proposições ou vetos, dentre outras situações, por ser um ato de julgamento, mas sem a necessidade legal de motivação do seu voto. Não cabe perquirir os fundamentos que levam o integrante do Legislativo a deliberar de forma favorável ou contrária, como se reafirma. O ato de aprovação ou rejeição de contas de agente político, governador do Estado, é ato próprio da Assembleia, não podendo nele imiscutir-se o judiciário, a quem compete tão somente o controle da legalidade. Das contas anuais, introdução necessária. Cada pessoa que analisa um determinado fato ou mesmo texto legal irá extrair disso um juízo de valor. Entende-se por juízo de valor um julgamento feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais,
sentimentais, ideologias e preconceitos pessoais. Preconceitos pessoais. Normalmente relacionados aos valores morais. No entanto, o juízo de valor no âmbito jurídico também pode ser emitido como uma qualidade positiva, desde que o julgamento seja feito dentro, como princípio, um conjunto de valores universais de cunho moral e ético. Em razão disso, as deliberações judiciais podem ser modificadas, mas dentro do sistema recursal. Mas não pode o judiciário intervir em ações políticas onde a discricionariedade é permitida, sendo assim, em que pese a existência de irregularidades na condução da coisa pública, pode o julgador revelar, por entender que não trouxe maiores prejuízos à coisa pública e que, por vezes, entendeu a finalidade pretendida, mesmo que de forma diversa a que se tinha dado a norma. Isso não quer dizer que outro julgador tenha por obrigação que revelar, atenuar, ou mesma forma, ou seja, tenha por obrigação a aceitar e não aplicar as sanções devidas em apreço, pois cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Por esse motivo é que, se tem julgamento onde colegiados são mais rígidos e outros nem tanto, pois para cada caso concreto há de se ter uma decisão, e por vezes diferente. Pois desta introdução procuraremos responder a algumas questões que nos foram feitas e responder levando-se em conta o conhecimento acerca da matéria, das irregularidades apontadas. Atendendo ao princípio do contraditório e ampla defesa, é oportunizado ao interessado a apresentar defesa ou se manifestar acerca do relatório dos agentes de fiscalização e é o que se nos autos do procedimento administrativo. Neste sentido, foi garantido o contraditório e ampla defesa ao Tribunal de Contas, no âmbito do Tribunal de Contas, e pelo todo que foi exposto e com o devido respeito aos integrantes daquele Conselho, não é aconselhável as justificativas irregularidades apontadas pelo agente de fiscalização corroborados com os pareceres dos órgãos técnicos. Em resumo, tem-se um quadro, folha 1, das notas taquigráficas, que abaixo se transcreve, bem como suas emendas. Segue tabela. No relatório apresentado no acórdão, é importante frisar que as eleições do ano de 2016 foram anuladas e, por força de determinação constitucional, o presidente da Câmara Municipal, eleito pelo plenário, no momento de sua posse, assumiu interinamente a direção do município. Por conta disso, assumiu a Prefeitura Municipal sem qualquer contato com a administração anterior para tomar conhecimento do estado que se encontravam as finanças, as políticas públicas, as obras e serviços que estavam sendo realizados no município, ainda que tenha sido vereador naquele mandato. Iniciou o mandato sem o apoio das pessoas, pois o engajamento necessário nas etapas da campanha não ocorreu. As conversas com as pessoas, eleitores e pessoas de campanha, durante a campanha para tornar ciência os problemas da cidade e possíveis solução foram-lhe retirados. É certo que a interinalidade não retira responsabilidades, mas dificulta a sua interação com os problemas e a busca das soluções. A maior dívida do município resulta de ação civil pública, iniciada em 1989, o que agora está repercutindo nas finanças do município. Naquele momento, com o Judiciário Estadual, entendeu que estava regularizado, o Tribunal de Contas resolveu este item. No entanto, eventual irregularidade foi elevada, mas sua influência nas finanças públicas permanece, e as constantes retenções realizadas, iniciadas na administração anterior, causaram danos à rotina financeira e, consequentemente, a toda a comunidade marinquense. Importante frisar que este valor corresponde à condenação na obrigação de fazer, que consiste na
construção de uma estação de tratamento de esgotos na cidade. No item seguinte, a decisão cuida de irregularidades que afetam os resultados econômico-financeiros, tendo como ponto principal o déficit orçamentário de 8,16%, ou seja, o valor de 11.644.828, que, reduzido ao superávit financeiro no exercício anterior, ficou em 10.822.875. Expõe em sua defesa que, do valor apresentado, deve ser excluído o montante de 3.620.255, pois ele se refere à inexistência de liquidação, ou seja, não houve o cumprimento das obrigações assumidas por parte dos fornecedores e prestadores de serviço. O Tribunal de Contas não considerou esses valores, mas entendemos que, ainda que se pudesse demonstrar um a um, e não tendo assim feito, não se pode relegar a um segundo plano esta afirmativa, pois não pode aplicar a regra, como não existindo a comprovação da presunção de tal ocorrência, pois, caso contrário, e considerando o efeito que surte com sua realização deste julgamento, quer na esfera civil, quer na esfera administrativa, eleitoral e até mesmo penal, é que não só incumbe ao prestador de contas, mas também no sentido de que, para rejeitá-las, é preciso prova robusta e que supere as dúvidas razoáveis, pois, se assim não for, a aprovação se impõe. Ainda que não tivesse ocorrido um acompanhamento mais rigoroso no combate a eventuais irregularidades que pudessem comprometer a estabilidade financeira do município, as atividades cuja responsabilidade é intransferível continuaram sendo realizadas e foram acompanhadas pelo Legislativo. Nesse momento, ímpar para a cidade de Mairinque. Diante disso, é apenas do déficit orçamentário, entende-se que não houve comprometimento sério e que pudesse ser revertido com atitudes administrativas nos próximos anos e que não comprometem os orçamentos futuros, uma vez que a dívida de curto prazo representa pouco menos de um mês de arrecadação. Não se pode ignorar que o planejamento foi herdado da administração anterior e que não houve transição e sequer a devida prestação por parte do administrador para assumir a incumbência de gerenciar interinamente os destinos da comunidade. É de conhecimento de que a improbidade administrativa deve ser entendido como toda conduta qualificada do agente que gere enriquecimento ilícito, cause lesão ao erário, viole princípios basilares da administração e os decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários. A sanção prevista na Constituição Federal não busca punir o agente inábil, despreparado e incompetente, mas, sobremodos, aquele desonesto que afronta a moralidade administrativa, causando danos ao erário, enriquecendo-se ilicitamente, concedendo ou aplicando indevidamente benefícios financeiros ou tributários, e atentando contra princípios administrativos. E sendo esta a ideia, não é possível nem de imaginar que uma pessoa seja reprimida com sanções gravíssimas por descuido, inabilidade ou desconhecimento que causam prejuízo ao erário. O conceito de improbidade administrativa está diretamente relacionado a qualquer ato do agente contrário à honestidade, à boa-fé, honradez e correção, atitude. Por esse motivo é que os conceitos de probidade e improbidade exigem e requerem agir à vontade do agente, em especial considerando-se ilegalidade e improbidade não são situações ou conceitos intercambiáveis. Nem toda ilegalidade deve ser considerada ímproba. Se isto não bastasse, entendemos que eventuais irregularidades desacompanhadas de clara demonstração de conhecimento do fato, não é possível imputar à pessoa uma sanção de que não produza o que tenha participado, de qualquer forma. E o conhecer está vinculado a tomar ciência das consequências e não somente assumir, pois, como não há necessidade de formação técnica para o exercício do cargo de administrador público, pode ser induzido
pela falta de informações. Desse modo, deve-se demonstrar o nexo causal, que pode ser entendido como sendo o vínculo existente entre a conduta do agente e os resultados. Examinar o nexo de causalidade é descobrir quais condutas positivas ou negativas deram causa ao resultado previsto em lei. Assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, é necessário o estabelecimento de elo entre a conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o resultado. Por essa conduta, repercutir em várias áreas, artigo 935 do Código Civil. E trata-se de pressuposto inafastável tanto na seara civil, artigo 186 do Código Civil, como a penal, artigo 13 do Código Penal. E não poderia ser diferente na área administrativa. Não é sem motivo que o Código Civil dedicou uma seção específica para tratar dos gerentes, por analogia aos secretários municipais e aos contabilistas e outros auxiliares, responsáveis pela contabilidade e o seu superior. Sendo de importância estas atividades, é o que o legislador se empenhou em dar uma atenção maior a estes profissionais, buscando evitar a responsabilização objetiva quando deve ser objetiva, pois a legalidade destes garantem a sua escolha, a sua profissionalização profissional da contabilidade. De fato, o dever de lealdade ou duty of loyalty, de origem anglo-saxônica, percebe-se a relação de fidúcia, ou seja, no dever de lealdade está em causa a gestão de bens e interesses alheios pelo administrador da sociedade subjacente à sua própria função. Assente uma relação de confiança firmada entre o administrador e a sociedade. E o que significa esse dever está alicerçado em expectativas que levam à exigência de os administradores atuarem no interesse da sociedade, prosseguindo o objeto social de menção positiva e abstendo-se de praticar atos em benefício próprio ou alheio àquela dimensão negativa. Diante de todo o exposto, somos pela aprovação das contas municipais referente ao ano de 2017, sem embargos de eventuais irregularidades insanáveis existentes neste mesmo período e que não se encontram dentro das responsabilidades e competências deste legislativo. É que temos o exposto do diante, que foi dado como encargo a análise das contas do Poder Executivo do ano de 2017. É nosso parecer, Mairink, 9 de agosto de 2019, Alexandre Segura, presidente da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, Abner Segura, presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, Paulo Marrom, membro da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, Bruno Tan, membro da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças.